Foi no início do século XIX que chegou à região o Major Félix da Mota Paz, considerado o fundador de Conceição dos Ouros. Ele e sua família constituíram fazendas onde se produziram principalmente o tabaco e o café. Eles seguiam os padrões da elite do século XIX, período do Império no Brasil, quando existiu a política de fundar vilas a partir da doação de faixas de terra para a Igreja Católica. Nessas vilas nascentes, esses grandes proprietários e seus descendentes construíam uma capela e um terreiro, em torno do qual edificavam seus casarões. São os chamados casarões coloniais de porão alto, imponentes em sua aparência, com base de pedras, porões, paredes largas de taipa com janelões de vidro para fora e telheiro com beiral. Nesse contexto surgiu o Casarão da Dona Irene, construído em 1870 por Lúcio da Mota Paz. E, na verdade, Ouros, o início aqui, foi mais ou menos como se fosse uma fazenda mesmo, né? Fizeram um casarão, né? Fez uma igrejinha, né? Desde o começo já fez, mas a casa mesmo da Dona Irene, a casa da Dona Cota, né? E outros vários casarões, né? Era casarão de fazenda e famílias muito grandes, né? Então era muito grande mesmo. A Vila de Ouros se formou a partir da construção de uma capela e uma praça, em volta da qual foram edificados vários casarões de taipa e porão alto, segundo os padrões da época. Nos anos de 1970, eu fiz a faculdade de arquitetura. E naquela época eu li um livro que tinha várias plantas de casarões. E eu descobri que um casarão que pertenceu ao Barão de Vassouras, lá no Rio de Janeiro, que tinha planta assim, exatamente igual essa planta do casarão da Dona Irene e do Zé Tito. Na verdade, o espaço é um reflexo da vida social da época. Eu lembro muito dela atravessando a praça lá para meio arcadinha já, né? E para ir para a igreja. A igreja, ela era bem religiosa. Ela lia muito a Bíblia, ela sempre estava com a Bíblia aberta ali. Sempre, ela tinha aqueles livros de oração dela, tinha um colosso. Tinha vários livros de oração que ficavam tudo na beira da cama dela. Ela era muito devota de São Domingos Sábio e de São Geraldo. Ela falava muito no São Geraldo e São Domingos Sábio. Fiquei conhecendo através dela esses santos. Ia na igreja com a Bíblia dela, a Bíblia dela era dessa altura, de tanta coisa que tinha dentro da Bíblia. Aí eu falei assim, prima, para que tanta coisa dentro da Bíblia? Cada papelzinho é um pedacinho de alguém que está aqui. No século XIX, quando o casarão foi construído, a entrada de acesso principal ao imóvel se dava pela frente, no meio de sua fachada principal. Nesse documentário, nós trabalhamos a história do casarão em dois períodos. Período do século XIX, da sua construção. Nessa época, a entrada principal do casarão era pela frente, pela fachada da frente, pela rua. E depois estudamos as mudanças ocorridas no decorrer do século XX, até a demolição do casarão. No primeiro período,
nós encontramos, subindo da rua, um acesso a uma pequena escada, uma área de recepção. À esquerda, o comércio, uma área de hospedagem à direita para os visitantes e viajantes e uma área estritamente da convivência familiar, mais ao fundo. E a área de cozinha, de serviços, a descida da escada, os porões e o pátio. No período da oficialização da Vila de Ouros, o lugar já era ponto de passagem ao longo do caminho que margeava basicamente o rio Sapucaí-Mirim. Num trabalho que fiz sobre os caminhos do século XVIII, no sul de Minas, chamei esse roteiro de Caminho do Baú, referente ao trânsito da época da mineração, desde o alto da serra, onde hoje é Santo Antônio do Pinhal, passando por Sapucaí-Mirim, São Bento, Paraisópolis e de Ouros até Cachoeira e Pouso Alegre. Foi um acesso inicial do Vale do Paraíba às minas de Santana, Itajubá, Ouro Fino. Em meados do século XX, a entrada principal do casarão, que era pela frente, foi fechada, transformando-se em mais uma janela. A partir daí, o acesso maior passou a ser por um alpendre lateral frontal à direita da fachada, onde se acessava por alguns degraus que levavam à grande porta principal. Ao longo do tempo, a edificação sofreu algumas alterações. Essas mudanças, como a mudança da porta principal de acesso, que era pela frente e que passou a ser pela varanda lateral, foi uma adaptação aos novos usos que o casarão passou a ter. A vida social estava em transformação. A escravidão havia sido abolida. A vila se transformava em cidade. Veio a emancipação e o imóvel era então equipamento urbano importante, servindo a novos usos para a comunidade local. O casarão foi construído por Lúcio da Mota Paz em 1870 e o imóvel foi residência dos familiares até a sua demolição em 2001. O imóvel, assentado na Praça da Matriz, com seu aspecto imponente e seus janelões envidraçados, denotava a riqueza de seus proprietários. O imóvel constituía um símbolo de poder para ser respeitado como uma instituição. As famílias das elites do sul de Minas, na época colonial, seguiam um padrão de educação e cultura letrada, francesa e clássica. Elas costumavam se visitar entre si, promovendo bailes e frequentavam muitas vezes o Palácio Imperial no Rio de Janeiro. Eles viviam a sua riqueza provinda dos negócios agrários, principalmente a produção do café, cuja exportação trouxe à região a estrada de ferro Sapucaí em 1887. Ao lado da recepção ficava o escritório, onde o proprietário realizava suas negociações com os viajantes que chegavam à Vila de Ouros, fossem comerciantes, vendedores, mascates ou demais produtores. O casarão era então um local apropriado para o contato da família com o mundo externo, constituído de fazendas, caminhos, outras vilas e o olhar sempre voltado para a capital do Império, o Rio de Janeiro. Temos que pensar que o transporte naquela época ele acontecia eram caminhos difíceis de terra, muita lama, subindo montanha, descendo os vales, e era tudo a cavalo, ou charretes, carroças, carros de bois. Além das criações que existiam para uso doméstico, né, galinha, boi, porcos, né, muitas vezes esses animais, os porcos de criação, eles eram conduzidos em comitiva, né, por terra, até o embarque que passou a acontecer com o advento da estrada de ferro, né, os trens no final do século XIX. No século XIX, dependendo do tipo e da razão com que as pessoas chegassem, teriam sua acolhida. Se fossem apenas comerciantes de passagem, o negócio era resolvido na própria recepção. Mas se fosse gente importante, como outros fazendeiros, coronéis, capitães, padres ou famílias nobres que chegassem para estadia, elas eram convidadas a ocupar a área de hospedagem. Nos últimos tempos do casarão, lá pelos anos de 1970, lembro que a antiga sala de hospedagem dos móveis de palhinha era utilizada para secar café, colhido no próprio terreiro do casarão.
A gente tocava a campainha do alpendre lateral e depois entrava na sala, passando por uma trilha estreita no piso de tábuas largas, que ficava coberto com grãos de café secando. Acho que as grandes janelas com as vidraças levantadas e as folhas de tábuas abertas para dentro permitiam uma boa ventilação para esse fim de secar o café. A área de hospedagem era constituída por uma sala mobiliada, conhecida como móveis de palhinha, com quarto e alcova ao lado. Nessa área de hospedagem, mobiliada ao estilo francês, os nobres convidados poderiam ter ou não contato com a família, segundo a disposição das portas de acesso que eram controladas pelos proprietários. Se a estadia fosse apenas por uma noite para um visitante importante, mas desconhecido, é possível que esses hóspedes nem tivessem liberado a porta de acesso ao contato com os moradores do casarão. Eu fico imaginando, né, através daquelas janelas enormes, cheias de vidrinhos, aquelas vidraças, como que era o acolhimento dos visitantes no início do casarão, né, no século XIX, os anos de 1850, né, a porta principal que entrava pela frente, dava na recepção, e os hóspedes tinham à sua disposição uma sala, que é a sala dos móveis de palhinha, e uma alcova e um quarto lateral, que dava janelas para onde existe hoje ainda a Casa Carvalho. O casarão possuía 3 alcovas, que são ambientes pequenos só com a porta e sem janelas. 2 delas próximas uma à outra, dando uma porta para a sala de almoço na área familiar e a outra com a porta para o corredor de acesso à área familiar. A terceira alcova possuía 2 portas, uma para o mesmo corredor e outra para a área de hospedagem. O uso social dos ambientes poderia ser alterado segundo as necessidades do momento. Por exemplo, se os hóspedes fossem fazer suas refeições com a família, podiam acessar a sala de almoço, geralmente restrita somente ao uso familiar, sem passar pela recepção, onde poderia ser usada pelo proprietário para um negócio comercial. As alcovas desses antigos casarões coloniais guardam sempre um ar de mistério. Talvez pelo fato de não possuírem janelas, pela altura enorme do pé direito e por terem o acesso sempre proibido. No caso da Dona Irene, frequentei o casarão por muitos anos, nós éramos primos, como nos tratávamos. E mesmo assim, apenas só uma vez eu pude lançar o olhar para dentro de uma alcova que a prima mantinha trancada a 7 chaves. O que ela guardava ali? Louça de origem francesa, uma bacia de banho feita de ouro, ossos de algum escravizado? Seria a alcova a habitação de algum fantasma do passado que se negava a deixar o local mesmo depois de morto? Pensamentos desse tipo eram mantidos em segredo pelas pessoas que desconheciam esses espaços escuros. E ela tinha um quarto reservado, ela tinha muita estimação pelo quarto, riqueza pelo quarto. Ela adorava o quarto, não o quarto, o que tinha dentro do quarto, porque ninguém tinha acesso ao que tinha lá dentro, porque eram coisas super valiosas. Tinha um quarto lá que ficava só fechado, ele era do lado direito. E a gente entrando assim, ficava do lado direito. Aquele quarto ficava fechado. O primeiro? Eles falavam, hoje mesmo a moça está comentando comigo, que eles falavam que tinha, a Ciomara fala que ela imaginava que tinha ouro, pedras preciosas e tanta coisa lá, né? E tinha gente que achava que tinha o corpo do Tuniquinho que estava lá dentro, que ficava lá dentro. Então aí, um dia estava aberto, e eu passei, Dona Irene não viu, não deu tempo de fechar a porta. Eu olhei e eu vi lá dentro, tipo um altar, e tinha uma foto de uma pessoa morta, que eu acho que era a Dona Lucinha, da mãe dela. É o que tinha lá dentro. Essa foto também lembro, que a vestinha branca. Chamou a atenção, você viu? Você Eu vi também essa foto, né? Vi. Essa aqui é a caminha do José Tito. Essa caminha está na minha família há mais de 60 anos. Ela foi doada pelo Zé Tito, Dona Irene, para a minha mãe,
É a mesma caminha que aparece nessa foto. Eles tinham o costume no século XIX de fotografar os defuntos. E aqui você tem provavelmente a Teresa da Mota Paz. Ela foi casada com o meu bisavô, com o vovô Maneco. Eles passaram a residir em Pinhal, na fazenda Santa Bárbara, doada pelo barão da Mota Paz. Diz o mito que na grande sala de almoço do casarão teria sido rezada a primeira missa em Conceição dos Ouros. Talvez tenha ficado na memória de Irene a presença do padre Quadros Aranha, que residiu no casarão como hóspede por um certo tempo. Da sala de almoço se tinha uma vista para o pátio com suas árvores frutíferas, pés de café, o rio Sapucaimirim e depois as montanhas atrás das quais se localizavam os antigos casarões das fazendas da Chapada e do Carmo, pertencentes à família. A própria igreja de Ouros foi construída com sua frente voltada para as sedes dessas fazendas, que eram a fonte da riqueza familiar. Num canto da sala de almoço, próximo à cozinha, tinha um filtro de barro, daqueles tipo São João, que muito velho, pelo uso, ele apresentou vazamento. Estava furado. Frequentávamos eu e os meus irmãos, todos adolescentes na época, o casarão da prima Irene. Em certa ocasião, ela nos pediu que lhe dessemos os nossos chicletes ping-pong já mascados. Ela usou os chicletes para tapar o furo do filtro. No dia seguinte, quando fomos beber água, ela estava com gosto de tutti-frutti. A prima Irene morreu de rir e acabou buscando outra solução para o vazamento do filtro. A cozinha muito grande possuía no meio um fogão de lenha com chaminé que subia ao telhado. Uma coluna de madeira para o apoio do telhado, uma mesa, pilão de madeira para descascar o café, o arroz, socar o amendoim e fazer paçoca. Havia uma despensa para guardar panelas e mantimentos, que era trancada à chave e tinha acesso para a cozinha através de uma pequena porta. Havia uma porta maior em frente à escada que descia para o pátio. O fogão de lenha dela cabia 200 panelas, e aqueles caldeirões de ferro, ela põe um em cima do outro, sabe? Sempre à vista dela. E fazia comida maravilhosas. Ela usava sempre saias longas, com uma calça por baixo, uma blusa e um avental. Para fazer a comida, o avental e um chapeuzinho. Nos anos de 1970, eu frequentei muito o casarão da Dona Irene. E eu lembro que na época, uma parte da cozinha já tinha sido diminuída. E a prima Irene me contou que antigamente tinha uma escrava, uma negra na casa, que o nome dela era Felicidade, e que ela era muito bonita. E que ela tinha sido assassinada nos fundos da cozinha. Por isso que a área da cozinha teria sido diminuída, porque por causa desse homicídio. Se é verdade ou não, não se sabe. Pode ser também uma lenda, um mito que a Dona Irene recebeu através da família dela. Uma escada de madeira descia da área de distribuição entre a cozinha e a sala de almoço em direção aos porões e ao pátio que existia nos fundos do casarão. Feita de madeira de lei, a escada, bastante íngreme, foi desgastada e polida pelos passos dos serviçais e dos moradores que por ela passaram por mais de 150 anos de atividade. Uma verdadeira obra de arte esculpida pelo tempo. E ela tinha uma escada de madeira, você se lembra? O tanque de lavar roupa era lá embaixo, e a escada era íngreme. Então nós queríamos passar a mão nas mangas, que tinha as mangueiras lá toda carregada, aquelas mangas maravilhosas, e ela não gostava de pegar, que a gente pegasse sem pedir. E tem lembrança muito do quintal dela, né? Tem aquela escada que dava para o porão e dava para o pomar. E ela tinha muita mangueira, uma mangueira, e ela colhia as mangas assim, mais ou menos amadurecidas, né? E colocava para madurar, para terminar de amadurecer. E ela deixava passar, geralmente a gente, depois ela dava as mangas para a gente, mas geralmente já estava meio começando a deteriorar um pouquinho. Eu tinha muita lembrança dessas frutas dela, não só manga, mas principalmente manga.
2 janelas para cá, 2 janelas para cá e uma porta com, como que a gente fala aquele? Era um cercadinho de madeira que você tinha acesso naquele cercadinho. E do cercadinho, ela via a gente fazer arte, entendeu? Da sala de jantar. Os porões do casarão serviram inicialmente para abrigo dos escravizados da família. A escravidão foi abolida no Brasil através da Lei Áurea, de 1888. Mesmo assim, até os anos de 1960, ainda se podiam ver algumas argolas de ferro chumbadas às paredes de pedra ou nas vigas que sustentavam o assoalho do imóvel. Na época, é possível que o local tenha sido compartilhado também com animais de serviço e veículos de carga. Depois, a partir de meados do século XX, os porões serviram como área de despejo e depósito de objetos diversos como carriolas, pilões e gamelas. Os porões eram enormes, tinha muita madeira, aqueles baús de antigamente, né? O que tinha dentro a gente não sabia, porque a gente não tinha acesso. Porque a gente apanhava café para ela, outras vezes a gente ia lá pegar manga, que ela falava pra gente que podia pegar manga. Que tava no chão. Ou flor, só do chão que podia pegar. Da árvore não, tinha que pegar o que estava no chão. E então a gente descia aquela escada de tábuas largas mesmo, e a gente ia descendo a escada e ia rangendo as tábuas, fazendo aquele barulho, aquele rangido. A gente ficava, e o medão que eu tinha de olhar de lado do porão e ver alguma coisa sair de dentro do porão. Eu morria de medo. Então eu ficava olhando do lado de cá, porque a escada era assim e o porão para cá. Então a gente descia, aí já começava a sentir aquele cheiro de pó de broca, porque a Dona Irene tinha muitos gatos na casa dela. Tinha mocinha, quieto-quieto, boca pintada, tinha, esqueci o outro agora, tico-tico. Então, eles ficavam também no porão, né? Então ela punha pó de broca. E me lembro que eu acho que ela punha até na roupa dela também, né? Para acabar com os... Ficava no porão e outras partes da casa também, com os gatos. Mas a escada era bem impressionante, porque ela parecia até casa de mal assombrada mesmo, por causa do barulho. E a gente tinha que passar pelo porão, a gente dava aquela corrida para já estar logo lá perto do café, para a gente já começar a apanhar café, para não ter que olhar para dentro do porão. Eu tinha medo. Sempre que pensamos em porões das antigas casas de fazendas e das vilas coloniais, remetemos à imagem da escravidão. É comum vincularmos a escravidão no Brasil com o livro Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, dentro do sistema econômico colonial de plantation. Porém, uma pesquisa em antigos documentos históricos da região, feita por uma moradora da cidade, graduada em História, revelou que a mesma quantidade de escravizados pertencentes à família Mota Paz existia também nos pequenos proprietários. Se juntavam, por exemplo, 2 ou 3 pequenos sitiantes e compravam um escravo, que passava a servir dias alternados na propriedade de um e outro senhor. Era o sistema da época, que legalizava as atrocidades e castigos corporais infringidos pela subjugação escravagista das populações trazidas da África. Com o decorrer do tempo, com a libertação, os porões mantiveram sua aura de mistério e sofrimento, passando a servir mais como depósito. Foi nos porões do casarão da Dona Irene, nos anos 70, que eu achei uma caixa de madeira com as placas municipais de veículos, como charretes, carroças, carros de bois. É que o José Tito trabalhou durante anos na prefeitura de Ouros e deve ter guardado ali esse material. Lembro também de uma carriola, toda de madeira, muito comum nas entregas e pequenos serviços, muitas vezes feitos por crianças. Essas placas, charrete, carro de boi, carroça, elas eram utilizadas, foram encontradas nos porões do casarão.
O pátio ocupava o terreno posterior do fundo do imóvel. Ali havia um tanque para os serviços de lavagem de roupa e preparo de caça e pesca. Muitas árvores frutíferas como bananas, laranjas, abacates e figos para doce. Eram cultivados a mandioca, o café e também havia horta para o consumo da família. Originalmente, a porta principal do casarão era pela frente, no meio da fachada e junto à rua. Depois, no século XX, ela foi transferida para um alpendre que foi construído na lateral da edificação. Nesse período mais recente, já existiam casas comerciais na cidade e os negócios não precisavam mais ser feitos dentro do imóvel. Além disso, sabemos que a antiga sala dos hóspedes se transformou na entrada principal, além de ter sido utilizada como escola e área de outros serviços de interesse do município. A fachada frontal do imóvel mostrava muitos janelões com grossos batentes de madeira e folhas de tábua abrindo para dentro. Os vidros colocados do lado de fora. Como no período colonial não existiam fábricas de vidros no Brasil, eles eram importados da Europa e isso constituía sinal de riqueza, poder econômico do proprietário desses imóveis. Nas primeiras décadas dos anos de 1970, quando frequentei bastante o casarão, já podíamos ver que os vidros apresentavam sinais de escorrimento, devido ao longo tempo em que aqueles quadradinhos, então já pouco transparentes, ficavam em pé nas vidraças. Os janelões frontais do casarão, eles serviam de camarotes para a observação dos movimentos na rua e na Praça da Matriz, como, por exemplo, o footing e as procissões que passavam em filas de velas e orações descendo a rua. A chegada era um portãozinho verde, continham 8 degraus, um alpendre com um piso antigo e uma porta com duas repartições, né, porta. Aí a campainha. A gente chegava no alpendre lateral e tocava a campainha. Muitas vezes a campainha estava quebrada e então corríamos da praça pela rua e escalávamos as paredes da fachada, apoiando as mãos no batente de uma das janelas e gritávamos: "Marmota, belezura!". Essa fala da prima Irene era o código para que os moradores da casa ouvirem que havia visitantes querendo entrar. E voltando então para o grande porta do alpendre, nós escutávamos o toque-toque da bengala, os passos ligeiros ou os passos arrastados da prima Irene, do Zé Tito ou da Iracema, e tentávamos adivinhar quem estava vindo abrir a porta. No final, viviam no casarão somente a dona Irene, seu filho José Tito e a criada Iracema, além de vários gatos de estimação. Como a casa era muito grande, sua ocupação se restringia basicamente à antiga sala de recepção, então utilizada como quarto e moradia de mãe e filho. Com a morte da dona Irene em 1992, seu filho José Tito construiu uma casa nova de tijolos no fundo do terreno do casarão e trouxe sua filha Lucinda, que morava com a neta no Paraná, para residir com ele. Minha mãe sempre recebia em São Paulo as cartas e cartões de Natal e aniversário escritos pela prima Irene e pelo José Tito, sempre juntos, mãe e filho. Após as demoradas saudações e cumprimentos, desejando bênçãos religiosas e santas do céu, a prima Irene falava dos guisados apetitosos de agradar o paladar, que a dona Lísia lhe enviava toda vez que estava com a família no Rancho dos Araújos, em Conceição dos Ouros. Nessas ocasiões, era um leve trás de bilhetes e comidas, frutos das moradas que circulavam da praça para a beira da ponte. Mas ela escrevia, sentava na cama e ali ela ficava, ao meu querido, com palavras bem declaradas e palavras de carinho, de consideração. O Zé Tito era uma pessoa aristocrata. Ele era uma pessoa aristocrata. Ele sempre muito bem arrumado, muitas vezes de suspensório. Terno, porque ele trabalhava na prefeitura. Era meio-dia, ele chegava para almoçar,
estava lá prontinho o almoço dele, ele sentava, ela tirava o paletó, encostava na cadeira para ele, colocava atrás dele na cadeira, ele almoçava. Mamãe, já acabei de almoçar. Aí ela levava as coisas de volta para a cozinha e ele ia para o quarto repousar um pouco. A família sempre foi muito habituada a escutar músicas. O José, que foi durante anos funcionário da Prefeitura de Ouros e o responsável pelo cinema da cidade, tinha vasta coleção de discos que eram utilizados nos intervalos entre as trocas de rolos das películas cinematográficas. No dia 7 de maio de 2001, com José Tito já em idade avançada, com seus 86 anos de idade, o casarão foi vendido para um senhor que fora candidato a prefeito e que havia perdido as eleições municipais recentemente. Correndo o boato de que o casarão poderia ser desapropriado pelo prefeito vitorioso, a fim de ser preservado pelo município como memória do seu passado e talvez transformado em museu, o imóvel foi demolido sumariamente durante a noite. Estamos aqui na Praça de Conceição dos Ouros e muitas pessoas das novas gerações me perguntam aonde que ficava o casarão da Dona Irene e do Zé Tito, o casarão colonial. Ele ficava aqui atrás, justamente onde é esse muro de blocos. Era um casarão de porão alto do século XIX, aqueles janelões envidraçados virados para fora, e hoje esse casarão já foi demolido. Quando eles ficaram sabendo que estavam querendo demolir, eles ficaram todos, né, atentos. Aí quando foi no outro, eles foram e demoliram à noite, para ninguém ver. Quando chegou no outro dia, que eles iam tomar providência e tudo mais, eles já tinham demolido. Foi muito corrido. Foi à noite. Eu estava em São Paulo cumprindo a disciplina no meu mestrado em Arqueologia e Patrimônio Histórico e Cultural na USP, quando recebi um telefonema de Ouros, informando que estavam derrubando o casarão da Dona Irene com um trator. Meu coração entrou em sobressalto de tristeza e indignação. Ao chegar de volta para Ouros, o querido casarão já não existia mais, só na memória ficaram as lembranças. Escrevi então uma carta que foi lida na Câmara Municipal, criticando a imensa perda cultural com a destruição desse imóvel representativo da vida em Ouros no século da fundação da vila. Eu, na minha opinião, foi uma judiação ter desmanchado aquela casa, porque aquilo lá era um patrimônio muito grande. Hoje, para mim, poder propor e produzir um documentário sobre o casarão, além de uma ação vinculada com a educação e com a memória, representa uma grande satisfação, devido ao meu envolvimento, né, com esse passado, uma vez que eu convivi lá com aquela família na época da minha adolescência e da juventude. Eu cursei a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em meados dos anos 1970. Na época, eu frequentava bastante Conceição dos Ouros, em viagens de fim de semana e nas férias. A gente tinha o costume, os estudantes de arquitetura, de levar sempre um caderninho de desenho com canetas nanquim para fazer esboços e anotações da paisagem. Numa dessas ocasiões, eu desenhei o casarão e com uma trena medi e fiz um esquema da planta baixa dele. Eu guardei esse material, que depois transformei numa apresentação em computador, junto com imagens de objetos, cartas, cartões e outras memórias referentes ao casarão. E eu montei isso em cartolina para poder mostrar para os alunos, né, para as pessoas, como é que era a vida lá no século XIX, né? Então aqui você tem um desenho da fachada do casarão já com o alpendre lateral. Aqui nós temos uma janela, um esquema de uma janela do casarão à vista de dentro. Então os vidros são para fora, né? E a folha de tábua era aberta para dentro, uma representação da taipa. Então esses vidros para fora, eles representavam na época dos barões a riqueza, porque não haviam fábricas de vidro no Brasil, os vidros eram trazidos da Europa. À vista dos fundos do casarão, a gente pode observar os porões e a escada de acesso à área da cozinha e à sala de almoço. Esse é o esquema original da planta do casarão,
conforme eu fiz lá nos anos de 1976. Esse desenho foi feito já em 96 para efeito didático, para os alunos, mas é a planta que mostra os espaços que existiam no casarão e o estudo sobre o uso desses espaços. Foi esse desenho, a partir desse desenho, que nós utilizamos para fazer a projeção em 3D, a amostra dos circuitos do casarão. Foi muito interessante pegar o material que você me passou e a gente entender juntos com as suas memórias, com as fotos do casarão e reconstruir um pouco de como foi essa vida. Acho que foi um projeto muito baseado nas suas lembranças, nas suas memórias do casarão. A gente trabalhou muito com a memória, então acho que eu precisei bastante da sua ajuda, precisei bastante solicitar o Paulo por conta de, às vezes, algumas lacunas realmente de informações historiográficas. A gente trabalha muito com essa questão da história oral, tem a planta que você desenhou na década de 70, a parte do fundo, porque a gente tem muitas fotos da fachada dela, principalmente a fachada dela no final ali do século XX. Mas a parte de trás, por exemplo, a gente tem uma falta de fotos, Então acho que no começo eu tive um pouco essa dificuldade de entender, mas aí com as suas falas, com as memórias, com os textos e tudo que a gente foi abarcando ao longo desse tempo foi se tornando mais fácil. O conhecimento do casarão dos Tito Vieira, que existiu na Praça de Conceição dos Ouros, é muito importante para se saber como era a vida das pessoas na época da fundação da vila. O casarão nos mostra como funcionava a sociedade nos séculos XIX e XX, reconhecendo e refletindo sobre as mudanças que ocorreram no decorrer do tempo. Entendo que essa construção em 3D e esse passeio virtual pelos espaços do casarão, eles vão poder reavivar a memória daqueles de Conceição dos Ouros que participaram da história do casarão, que de alguma forma conviveram naqueles espaços ou passaram por ali, como eu comentei, até da própria Geórgia, e para população, para os residentes de Ouros que são mais novos e que não tiveram a oportunidade de conhecer o casarão, que agora o espaço existe ainda, mas o casarão foi propriamente demolido, que eles possam entender como era a vivência naquele espaço, qual a importância e qual o significado desse casarão para a história da cidade. Refletir sobre o passado é fundamental para se pensar no que se quer para o futuro. Esse documentário garante às novas gerações o acesso, embora virtual, ao conhecimento sobre o passado da sua cidade e do município. A preservação do patrimônio histórico e cultural forma a base para uma maior qualidade de vida, quando as pessoas podem reconhecer sua identidade com os lugares em que vivem e nos quais viveram seus antepassados. Isso gera uma valorização e respeito pelo que se é, considerando a bagagem presente na formação do próprio cidadão e a sua consciência.